Fala, humanos, como vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E é o seguinte, meus queridos, essa nossa aula aqui é a última aula desse bimestre. Última aula do bimestre. Você tem noção disso, meu querido, minha querida? Nessa última aula a gente vai estudar sobre a membrana plasmática. Lembra da última aula que eu já mostrei de maneira assim bem sucinta, né? Os três principais aspectos ali rapidamente observados no microscópio, né, de uma célula, que a gente tem, por exemplo, no centro, né, um núcleo, uma manchona lá escura. A gente viu isso nos vídeos que eu coloquei. Ao redor, na região que vai do núcleo até a parte final ali, onde está delimitando, né, a célula, a gente tem todo o citoplasma. Aí depois, ao redor da célula, a gente tem uma membraninha, né, aquilo que codifica, né, que delimita toda a célula. Então, essa membraninha é aquele revestimento da célula, é a membrana plasmática, tá bom? Então, foi mais ou menos isso que a gente estudou na aula passada, e hoje a gente vai estudar basicamente, né, de maneira bem ali objetiva, a membrana plasmática, tá? Aquilo que envolve a célula. E aí, meus queridos, você tem que lembrar o seguinte, membrana plasmática, membrana celular ou plasmalema, esses são nomes que não estão mais usados, tá? É mais membrana plasmática. O mexe aparece a membrana celular, mas muito utilizada a membrana plasmática. Ela é um envoltório fino, poroso, tem poros, ela é bem fininha, tem poros e ela é microscópica, tá? Na verdade, só dá para ver com o microscópio eletrônico. Ela reveste as células de todos os seres vivos já estudados. Se por acaso você estiver, sei lá, no meio do mar, fez um mergulho e achou um ser vivo, meu querido, possivelmente, e é basicamente seguindo a teoria celular, esse ser vivo do planeta Terra terá células. É uma característica obrigatória, praticamente obrigatória, para todas as vidas, todos os tipos de vida que nós conhecemos, tá bom? E todas as células possuem essa organela, tá? Independente se ela é uma célula muito primitiva ou se ela já é uma célula chamada eucarionte, todas as células dos seres vivos do nosso planeta possuem essa organela, membrana plasmática, tá bom? Guarde essa informação. É uma estrutura semipermeável, ou seja, ela permite uma passagem aqui e ali, né, de substâncias, mas a gente vai ver melhor isso aqui. E ela é responsável pelo transporte e seleção de substâncias que entram e saem da célula. Ela não deixa qualquer coisa entrar não, tá bom? E muito menos sair da célula. Então, vamos guardar bem essa informação, né? Quais são as funções da membrana plasmática? Então, a primeira função eu até marquei aqui, permeabilidade seletiva. Lembra que eu falei que ela é semipermeável? Ela seleciona tudo que vai ser permeável. Tá? Ela faz um controle de entrada e saída de substâncias da célula. Não é qualquer substância que vai entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, a qualquer momento. Tá? Ela faz uma seleção daquilo que realmente precisa entrar ou daquilo que precisa sair da célula. Tá? Então, a permeabilidade seletiva é uma característica importantíssima da membrana plasmática. Ela faz também a proteção das estruturas celulares, né? Todas as estruturas que estão dentro da célula são protegidas pela membrana plasmática, né? Ela delimita, né, o conteúdo que está dentro da célula intracelular do conteúdo que está fora da célula extracelular, garantindo a integridade da célula. Ela também faz o transporte de substâncias essenciais ao metabolismo celular. Tá? Ela é responsável por colocar algumas substâncias para dentro da célula que são importantíssimas para realizar todas as reações químicas que acontecem na célula. E ela também faz reconhecimento de substâncias graças à presença de receptores específicos na membrana dela. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Beleza. Então, meus queridos, é o seguinte. A gente precisa entender basicamente essas funções, porque se a gente não entender as funções da célula,
da membrana plasmática, a gente pode ficar um pouco perdido depois. Então lembra que tudo que entrar na célula ou sair foi controlado pela membrana plasmática. Tá? Água, açúcar, proteínas ou demais substâncias, demais nutrientes, é tudo controlado pela membrana plasmática. Tá bom? Do que ela é feita? Qual é a constituição dela? A membrana plasmática apresenta o denominado modelo do mosaico fluido. Ele foi desvendado pelos biólogos estadunidenses Seymour Jonathan Singer e Carl Nicholson. Tá? Isso foi em 1972. Então, eles basicamente desvendaram um modelo do mosaico fluido. Tá? Mosaico fluido, lembra disso, mosaico fluido. Você deve ter visto algum mosaico na aula de arte, né? Ou talvez um vitral de uma grande capela, né? Um mosaico fluido. Por que fluido? Mosaico porque as proteínas, as substâncias, na verdade, elas ficam todas preenchidas. E fluido porque elas se mexem, elas não são estáticas, não é como se fosse, por exemplo, uma bexiga, né? Essa parte ela fica se movimentando realmente. Tá? Então apresenta na sua constituição diversas moléculas de proteínas. Então tem bastante proteína na membrana plasmática. E essas proteínas elas ficam inseridas em uma camada dupla ou bicamada, constituída por fosfolipídios. Eu não vou entrar em detalhes como seriam esses fosfolipídios, tá? Mas a gente vai ver uma foto já de como é a parte visual dessa bicamada. A forma como é constituída a bicamada lipídica e como estão distribuídas as proteínas nessa bicamada permitiu a proposição de que se chama de modelo do mosaico fluido. Então, meus queridos, é mais ou menos isso aqui. Obviamente que está tudo pintado, não é assim coloridinho, mas para você ter noção de como que ela se comporta. Então imagina que aqui para cima é tudo que está fora da célula e aqui tudo que está dentro da célula. Então nós temos duas camadas de fosfolipídio. Fosfolipídio é essa figurinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma, elas ficam com essa parte, essa ponta aqui para cima, né? Sempre voltado para a parte que, por exemplo, tem água, né? Já que essa parte aqui ela é chamada de hidrofílica, né? Ela reage muito bem com a água. E essa parte aqui, a hidrofóbica, ela não gosta de água, ela repele água. Nessa parte aqui, então, ó, que estão todas as pontas aqui do fosfolipídio, né? Nós temos as proteínas, ó, incluídas, incrustadas nessa camada. Assim também acontece com o lado de dentro. Existem proteínas que atravessam toda a camada. Está vendo que atravessa um tubo aqui dentro? Né? Então é basicamente isso. Proteínas inseridas em uma bicamada fosfolipídica. Então olha só, aqui está um modelo, né? Celular. A parte aqui dos fosfolipídios virada aqui para cima. A outra parte virada para baixo. Né? É uma proteína incrustada ali dentro da camada. Né? Algumas proteínas podem atravessar, outras podem ficar só assim, né? Mas é mais ou menos essa a constituição da membrana plasmática. Meus queridos, por hoje é só. Dá uma pesquisada, vai ter lá o formulário para você preencher as atividades da aula de hoje. E é isso aí. Isso é tudo, pessoal. Valeu, falou, fui!